Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Dedicatória. Para o meu pai, Bill Panil, que adora as palavras tanto quanto eu. Talvez até mais. Logan Scott me ligou bem na hora em que eu estava preparando o jantar. Quase não atendi porque eu e meu pai estávamos cantando juntos os maiores hits do ABBA. Pouca gente me faria interromper o ABBA, mas sim, claro, Logan podia. Logan era meu ex-namorado do ensino médio. Ele ainda se sentia culpado pelo modo como terminamos e lidava com essa culpa me enviando oportunidades de trabalho. Não era o pior jeito de lidar com essa culpa. Era a penitência que ele pagava por sua vida ilesa. Embora a vida de ninguém seja de fato ilesa, acho. Sua vida menos ilesa, talvez. Ele era empresário. Em Hollywood. De roteiristas. Uma ocupação muito glamourosa. Teoricamente, ele era meu empresário, apesar de eu nunca ter rendido nenhum dinheiro a ele. Eu era meio que seu caso pro bono. Tudo bem, ele sempre insistia. Eu acabava recompensando. Eu havia participado de 2 concursos diferentes para escrever roteiros de cinema porque o Logan insistiu para que eu me inscrevesse. Ele me abriu as portas para que eu trabalhasse como freelancer para Variety. E todas aquelas críticas de filmes que escrevi que me renderam um salário mínimo? Cortesia dele. Ele não parava de me enviar trabalho. Eu disse a ele que deveria parar de se sentir culpado. Eu estava bem. Mas, na verdade, eu não quis dizer exatamente isso. Não se essa culpa dele fosse continuar pagando meus boletos. Alguns, pelo menos. Contei tudo isso para dizer que naquela noite, em particular, Logan tinha uma oferta incrível para mim. Emma, ele começou. Você precisa se sentar. Neste exato instante, estou virando panquecas para o jantar, respondi. Minha irmã, Sylvie, estava vindo da faculdade para minha casa, por isso resolvi preparar a comida preferida dela. Você vai deixar cair todas essas panquecas quando ouvir isso? Logan disse, como se tivesse me imaginado fazendo malabarismos com as panquecas. Cobre a pilha das que estavam prontas com papel alumínio, desliguei a música e do outro lado da sala, fiz sinal de 1 minuto com o dedo para o meu pai. Meu pai aqueceu com um aceno de cabeça e completou com um entusiasmado joinha, como se dissesse faça o que você tiver de fazer. Estou pronta, disse ao Logan. Você está sentada mesmo? Não. Não estou brincando. Você precisa se sentar. Fui até a nossa mesa de jantar e café da manhã e me sentei no meu lugar já definido. Ok, respondi. Estou literalmente sentada. Tenho um trabalho para você. Logan disse em seguida, fazendo uma pausa para criar um efeito. Eu aceito, respondi. Escrever o roteiro de um longa-metragem, ele prosseguiu, esticando a frase. Feito. Falei como se quisesse dizer prossiga. E então ele foi para o grande finale. Com o Charlie Yates. Logan tinha me mandado sentar, mas ao ouvir esse nome, eu me levantei. Depois congelei. E franzi a testa. E esperei. Seria uma pegadinha? Alô? Logan disse por fim. Você ainda está? Me desculpe, respondi balançando a cabeça. Achei que eu tivesse ouvido você dizer Charlie Yates. Sim, eu disse Charlie Yates. Eu me sentei de novo. Charlie Yates, repeti como se houvesse possibilidade de equívoco. Quase consegui perceber Logan abanando a cabeça. Sim. Mas eu precisava de mais uma confirmação. Charlie Yates, o que escreveu The Destroyers? Charlie Yates que escreveu The Last Gunslinger Smoke Screen e Fort Miles to Hell? O roteirista dos roteiristas, a lenda viva, o responsável por metade do país repetir o bordão Feliz Natal, Cowboy. Esse Charlie Yates? Logan confirmou como se estivesse degustando um momento. Esse mesmo. Tomei um gole de água gelada do meu copo. Ele escreveu uma comédia romântica, Logan me disse e eu me engasguei. Logan esperou enquanto eu me recuperava. Charlie Yates escreveu uma comédia romântica? Então, eu achei suspeito. Um western? Com certeza. Um filme de horror? Sem dúvida. Uma aventura espacial distópica em que os robôs devoram todos os seres humanos? Num piscar de olhos. Mas uma comédia romântica? Não mesmo. Ele não escreveu, eu disse, respondendo à minha própria indagação. Escreveu. E é boa? Eu perguntei ao mesmo tempo que balançava a cabeça negando, para desfazer a pergunta. Claro que era boa. Eu tinha visto todos os filmes que Charlie Yates havia escrito e lido todos os seus roteiros, produzidos ou não, todos os que consegui encontrar, claro. Eu os imprimi da internet e com todo carinho os encadernei com grampos de papel antes de os colocar em ordem alfabética na prateleira exclusiva para eles na minha estante. Eu não os li apenas. Fiz marcações, anotações. Eu os cobri de post-its e pontos de exclamação. Sem dúvida, tudo que ele escrevia era bom. Charlie Yates não escreveria um roteiro ruim nem se lhe ameaçassem de tirar todos os seus prêmios. Está horrível, Logan disse em seguida. O quê? Não podia ser.
Tão horrível que até chamar de horrível é um insulto para o adjetivo horrível. Tentei assimilar isso. Você leu o roteiro? Perguntei. Meus olhos jamais serão os mesmos, mas sim. Eu li o rascunho inteiro. Você leu o rascunho? Perguntei. Como? Como meu ex-namorado do ensino médio andava, de modo aleatório, lendo os primeiros esboços particulares do roteirista superstar mais amado do mundo. Logan fez uma pausa e então disse. Veja, eu estava esperando o momento certo para contar isso a você, mas na verdade eu sou o empresário dele. O quê? Eu me levantei. De novo. Eu estava esperando para contar isso porque sabia que você ia surtar. Eu não estou surtando, respondi, mas na verdade, agora eu estava dando voltas em torno da mesa de jantar, fazendo um círculo sem sentido, parecendo uma doida. Eu sabia que Logan representava algumas pessoas de destaque. Mas não com esse destaque. Só pelo jeito que você está respirando, sei que surtou, disse Logan. Como eu estou respirando? Perguntei incisiva. Como uma superfã do Charlie Yates que neste exato momento está perdendo a cabeça. Tudo bem. Ele não estava errado. Respirei fundo e andei até a porta do apartamento, saí e caminhei sem pressa pela nossa sacada externa do quarto andar. Com muita calma. Como uma pessoa não surtada. Tentei outra vez. Você está falando sério que é o empresário de Charlie Yates? Sim. Charlie Yates? Perguntei, frisando o sobrenome, como se ele talvez estivesse falando de outro Charlie. Em seguida perguntei de novo. Charlie Yates? Como se ele talvez estivesse se referindo a outro Yates. Sim para as duas perguntas. Eu fiquei desconcertada. Há quanto tempo isso está rolando? Faz uns 3 anos. 3 anos? Gritei. Depois, disse mais baixo. Você acabou de me dizer 3 anos. Você está trabalhando com o meu roteirista favorito faz 3 anos e nunca sequer mencionou isso? Não é porque eu nunca tenha pensado nisso, disse Logan, tentando com sua voz me acalmar. Eu tinha decidido esperar até o momento certo. Pensei em toda a alegria de estar a um tiquinho de distância de Charlie, fodástico Yates, uma alegria que já me fazia falta havia 3 anos. Então eu disse num tom acusador. Você decidiu esperar. Sim, porque como você já sabe, o senso de ocasião é tudo. Bem, ele não estava errado nisso. Eu cheguei no limite da sacada do apartamento, me inclinei sobre o corrimão e olhei para as luzes noturnas sobre o estacionamento e as luzes dos carros na rodovia, mais além, e então para as luzes do centro da cidade brilhando à distância. Eu conheci alguém que conhecia Charlie Yates. Tudo tinha um novo brilho cintilante. É justo, eu disse, por fim. Estou lhe dizendo agora, Logan falou, porque como eu disse antes, tenho um trabalho para você. Tudo me voltou à mente depressa. Isso. Você tem um trabalho para mim. Escrever um roteiro. Logan disse. Com Charlie Yates completei, com a voz tinindo de admiração. Mas reescrever, Logan começou a explicar. Gosfrit. Preciso que você conserte esse negócio, difícil. É uma reescrita desde a página 1 do rascunho inicial? Página 0, Logan respondeu. Ele fez um contrato verbal com o executivo da United Pictures, segundo o qual, se ele escrevesse essa comédia romântica, eles produziriam aquele filme de gangster que ele escreveu e está em discussão ainda. Não é estranho que um roteirista com a fama de Charlie Yates tenha um roteiro não produzido, estagnado de bobeira? De jeito nenhum. Na verdade, a maior parte dos roteiros da maioria dos roteiristas jamais chega a ser produzida. Em Hollywood pode-se ter uma boa vida e ganhar um bom dinheiro escrevendo roteiros que nunca viram filmes. Mas é isso que fez de Charlie Yates essa lenda. Ter algo produzido era um feito. E Charlie vendeu um roteiro atrás do outro, que viraram filmes, ganharam prêmios, se transformaram em clássicos e depois eram citados palavra por palavra pelas pessoas, ano após ano. Adoro filme de gangster, comentei. Eu tinha encontrado uma cópia pirata na internet e usado um bloquinho inteiro de post-it para anotar minhas impressões do filme. E eu nem sequer gostava de filme de gangster. Tampouco gostava de filmes de chefões do tráfico, ou dos de massacre em prisões, ou de palhaço assassino, de resgates marinhos em que todos são devorados por tubarões. A não ser que tivessem sido escritos por Charlie Yates. Ele era bom mesmo. Eu amava tudo que ele fazia, embora o único gênero que eu particularmente de fato gostasse fosse comédia romântica. O único gênero que ele não escrevia. Até agora, pelo que parece. Ele era muito bom. Me obrigou a gostar dele, contrariando toda a minha personalidade. Ele também gosta dessa coisa de máfia, disse Logan. Passou meses e meses em Chicago para pesquisar e usava um relógio de bolso o tempo todo. E está determinado a fazer, principalmente agora que está voltando de seu. Logan hesitou antes de completar. Hiato. Mas isso não pode acontecer enquanto ele não fizer essa comédia romântica. E como já mencionei. É terrível. Vamos precisar de uma palavra melhor do que terrível. Precisei de um segundo para assimilar tudo isso. É aí que você entra, prosseguiu Logan, pronto para passar aos detalhes. Vai precisar da mãe de todas as reescritas. Sem os créditos, claro. Claro. Mas por um bom dinheiro. Quanto? Mais do que o valor a que você teoricamente tem direito segundo o Sindicato dos Escritores. Aí é que está. Havia níveis de quanto se pode receber, de acordo com quanto sucesso já se teve. E como eu não tinha alcançado quase nenhum sucesso, e digo isso com muita compaixão por mim mesma, meu nível não era alto. Não importa. Ninguém está nem aí. Era o monstro sagrado do Charlie Yates.
Me manda, respondi. Não havia mais discussão. Eu ia reescrever o roteiro inexplicavelmente horrível do Charlie Yates sem receber o crédito? Claro que ia. Eu faria isso de graça. Para ele eu pagaria, caramba. Eu já tinha aberto mentalmente um novo arquivo em último rascunho, e salvado como Charlie F. @cifrão% Estico Yates. Mas há um porém, disse Logan em seguida. Qual é? Você precisa vir para Los Angeles. Nesse momento eu comecei a andar de um lado para o outro na sacada. Ir para Los Angeles? Repeti, como se isso fosse uma coisa que ninguém nunca tivesse feito. Não para sempre, Logan acrescentou. Só durante o período de trabalho da reescrita. Quanto tempo levaria uma reescrita? Eu nunca tinha feito esse tipo de trabalho para ninguém. Logan leu meu pensamento. 6 semanas, ele disse. Possivelmente mais. Tem de ser um trabalho presencial. Mas... Comecei a falar e parei. Eram tantas objeções na minha mente que tornava difícil decidir. Que tal o Zoom? O Facetime? Slack? Google Meet? Puxa, até mesmo o Skype. Há 1 milhão de meios virtuais para fazer isso. Ele é old school, Logan disse. Isso não é desculpa. E tem um ego gigantesco. Ele merece esse ego, comentei, trocando de lado. Ele fez por merecer. A questão é, ele é o Charlie Yates. Ele consegue o que quer e do jeito que quer. E nunca vai aceitar apenas correções virtuais pela internet de nenhum roteirista desconhecido. Quando você coloca as coisas desse modo, eu não pareço muito interessante. Eu sei. Então, eu tenho que aparecer lá e fazer o quê? Conquistá-lo. Conquistá-lo? Claro que não no sentido tradicional de conquistar. Eu não posso ir para Los Angeles, Logan, respondi. Não posso ir para lugar nenhum. Lembra do meu pai? Mas Logan não estava disposto a mudar de ideia. E a Sylvie? Ele perguntou. Droga. Ele me pegou. O que tem ela? Ela já se formou, não é? Sim, se formou, mas... Não era esse o plano desde o início? Ajudá-la a fazer a faculdade e depois a deixar assumir a obrigação dela? Esse era o plano, respondi, me preparando para ver até que ponto Logan estava certo. Mas ela conseguiu um estágio de verão muito prestigiado na International Medical Aid. Papo furado. Logan gritou. Você quer dizer que eu estou de papo furado? É a vez dela, Logan declarou, agora bravo comigo. Você fez tudo durante 10 anos. Um pouco menos de 10 anos, corrigi. E o plano desde o início era que ela voltasse para o Texas depois da faculdade e assumisse. Sim, mas isso foi antes. Ligue para ela, Logan exigiu. Ligue agora mesmo e peça a ela que volte. Você nunca mais vai ter outra chance como esta. É a oportunidade da sua vida. Eu não tenho que ligar para ela. Ela está vindo do aeroporto agora. Lembra das panquecas? Oportunidade perfeita, Logan afirmou em seguida. Diga para ela no jantar. Mas eu apenas me debrucei e apoiei a testa no corrimão de metal enquanto o caminhão de lixo passava roncando lá embaixo. Não quero fazer isso. Seja justa com você mesma, Emma, Logan tentou me convencer. Por que ainda estávamos falando sobre isso? Eu tinha coisas para fazer e estava sem tempo para bobagem. Eu não vou atropelar os sonhos da Sylvie, Logan. Isso não está na minha lista de afazeres de hoje. Mas e você? Perguntou Logan. E os seus sonhos? Ao ouvir isso, eu me levantei. Meus sonhos foram atropelados há muito tempo, eu disse, como se fosse acabamos por aqui. 2. Não falei com a Sylvie no jantar. Não seria só o primeiro jantar que teríamos juntas depois de meses que ela havia voltado para a faculdade, em janeiro passado, era sua festa de formatura. Uma formatura que, claro, eu e meu pai perdemos, pois ele não podia viajar, e se ele não podia viajar, eu também não podia. Não era apenas um jantar. Era uma comemoração. Minha irmãzinha brilhante e gloriosa havia se graduado summa cum laude e Phi Beta Kappa pela fascinante Carleton College, que se vocês não sabem, é a Harvard do centro-oeste dos Estados Unidos, e agora ela era, entre tantas outras coisas, a prova viva de que nossa família tinha superado todas as nossas tragédias e estava prosperando, enfim. Oficialmente. Estávamos em festa, caramba. Eu tinha feito um bolo em forma de chapéu de formatura e coloquei velas de estrelinhas nele. Enfeitei a cozinha com bandeirolas douradas e espalhei confetes pela mesa. Digitei mini cardápios e enrolei em forma de diplomas. Eu não ia estragar tudo isso me mudando para Los Angeles. Precisávamos elevar a alegria ao máximo quando ela palpitava em nossa vida. Tínhamos de homenageá-la. Saboreá-la. E não pisoteá-la até a morte, nos lembrando de tudo que perdemos. Sylvie apareceu vestida com uma camiseta cropped com seus esvoaçantes cabelos lisos e loiros de contos de fadas, simbolizando a personificação da juventude, da beleza e da esperança, carregando 500 sacolas de roupas sujas. Eu abracei e pulei em seu pescoço com uma alegria verdadeira, gritei e beijei suas bochechas. Papai nos encontrou na porta com seu andador e nós cantamos Feliz Formatura para você. Na melodia da canção, parabéns a você. Meu pai ainda acrescentou um pouco de percussão com uma maracá. Depois, comemos pilhas de panquecas e salsichas e esguichamos chantilly enlatado em tudo. Nós nos sentamos em nossa saleta de jantar, conversamos e nos provocamos uns aos outros, e aproveitamos tanto cada segundo por estarmos juntos de novo que eu quase fiquei ressentida em algum cantinho da minha mente pelo fato de Logan Scott ter ligado do nada com aquela notícia maluca do Charlie Yates e eu ter complicado as coisas.
Este, entre todos os outros, era o dia em que eu menos queria que tivesse acontecido qualquer coisa. Quanto mais a noite avançava e quanto mais tempo passávamos sentados conversando, pondo os assuntos em dia e tomando root beer com bola de sorvete flutuante de sobremesa, mais a memória daquele telefonema se dissipava em minha mente. Eu tinha uma sensação crescente de paz pelo fato de a crise ter passado, por não ter mais de tomar decisões difíceis e porque a vida continuaria tão normal e previsível, e vagamente insatisfatória como sempre. Eu só queria ser feliz, sem complicações, simplesmente feliz por, digamos, uma noite. Era pedir muito? Aparentemente sim. Senso de oportunidade de fato era tudo. Eu acho. Talvez você esteja se perguntando por que meu pai, um homem de 55 anos, teve de usar um andador para chegar até a porta e cumprimentar minha irmã, ou porque não pudemos ir à formatura dela, ou porque seu instrumento de percussão preferido era uma maracá. Vou lhe dar a mesma resposta um tanto alegre e bem simplificada que sempre dávamos a todos. Havia pouco menos de 10 anos, meu pai teve um acidente de acampamento. Pressionada por mais explicações, acrescento. Ele foi atingido na cabeça num repentino deslizamento de rochas quando estava escalando no Parque Nacional de Yosemite e sofreu uma lesão traumática no cérebro, o que o deixou com um lado parcialmente paralisado num estado chamado hemiplegia, além de isso ter originado um problema no ouvido interno chamado doença de Meniere, que desalinhou seu equilíbrio de um modo profundo. Esse é o resumo de uma longa história. Estou deixando muita coisa de fora. Na verdade, estou omitindo a pior parte. Mas isso é suficiente por hora. É por isso que meu pai não pode ficar sozinho. É por isso que ele andava pelo mundo como se tivesse 90 anos. É por isso que eu me preocupava com ele 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana. E é por isso que escrever um roteiro com Charlie Yates em Los Angeles estava total, completa e inteiramente fora de questão. Eu não ia me esquivar de minhas responsabilidades. Não ia abandonar meu pai. E não ia ofuscar o potencial da minha irmãzinha deixando para ela as responsabilidades de cuidadora médica num apartamento de 56 metros quadrados. Não ia fazer isso. Eu não poderia. Até que li o roteiro. O e-mail do Logan com o assunto pedido de desculpas antecipado chegou na minha caixa de entrada quando Sylvie estava se aconchegando na cama de cima do beliche com seus fones de ouvido e logada na Netflix. Já estávamos de pijama, com as luzes apagadas, e eu fiquei um bom tempo olhando para aquele anexo até que, por fim, resolvi clicar para abrir o arquivo. Uma hora depois, eu declarei oficialmente: horrível. Iríamos mesmo precisar de uma palavra mais horrível para designar horrível. A princípio, pelo menos em tese, era uma versão atualizada da clássica e adorada comédia romântica Aconteceu Naquela Noite. Escrita por uma pessoa que evidentemente jamais havia assistido ao filme. Se vocês não o viram, façam-se um favor, parem tudo o que estiverem fazendo, não importa o que, e assistam. Esse filme já tem 90 anos e ainda brilha com energia, vitalidade e encanto. Um jornalista durango e azarado tenta ajudar uma socialite fugitiva a viajar de ônibus para Nova York na esperança de conseguir sua reportagem exclusiva, e, em vez disso, ele se apaixona perdidamente por ela. Clark Gable é muito sexy. Claudette Colbert é linda e atrevida. E a tensão romântica? É de assistir se deliciando. É o road movie de comédia romântica que deu início a milhares de road movies de comédias românticas, e arrebatou Oscars, vencendo as 5 categorias, entre elas, a de melhor roteiro. É um titã do gênero. É praticamente sagrado. E Charlie Yates, meu adorado Charlie Yates, meu padrão de ouro, o escritor pelo qual todos os outros escritores são julgados, meu roteirista herói absoluto de todos os tempos. Ele tinha mutilado o filme. Ele o maculou. Ele o profanou. Esse negócio que ele fez, eu nem quero dizer escreveu. Não tinha entusiasmo, estrutura, nem humor, nenhuma alegria, e nenhuma cena que sequer lembrasse o filme original. O título era o mesmo, os nomes dos personagens também eram os mesmos. Mas era só isso. Será que ele estava entorpecido quando escreveu? Estava no meio de uma cirurgia odontológica? Como pode alguém tão bom e com tanta maestria na escrita, alguém que pode fazer você torcer por um serial killer, acreditar em fantasmas e gostar de verdade de robôs canibais, pegar uma coisa que já funcionava bem, e funcionou durante 90 anos, lhe arrancar o encanto e jogar numa máquina de fazer serragem? Acho que Clark Gable e Claudette Colbert devem estar se remexendo no túmulo. Ele fez os personagens irem a uma competição de line dance. Uma competição de line dance. Alguma coisa estava acontecendo. Será que Charlie Yates teve um derrame cerebral? Um chatbot reescreveu secretamente o verdadeiro roteiro em forma de piada? Será que Charlie Yates estava sendo mantido refém em algum lugar e sendo forçado, com uma arma na cabeça, a escrever uma história ruim que acabasse com sua carreira? Só que fim de carreira ruim nem sequer exprime a ideia, neste caso. Aquele troço era apocalíptico. E lá estava. Não sei por que aquilo foi a gota d'água para mim. A vida real tinha o direito de ser decepcionante. Diacho. A vida real tinha consentimento para ser decepcionante. Morar sozinha num apartamento minúsculo com meu pai doente? Lecionar inglês para calouros da faculdade comunitária para termos plano de saúde? Renunciar a meus próprios sonhos para que minha irmãzinha mimada, mas adorável, pudesse viver todos os sonhos dela sem dificuldades? Tudo bem. Eu não consegui criar as regras para a realidade. Mas as histórias de ficção têm opções melhores. Eu não ia deixar Charlie Yates arruinar esse filme, a carreira dele, o gênero comédia romântica em geral e a vida de todos nós com esse desastre nuclear de roteiro. Aquilo foi o meu limite. Ninguém ia desrespeitar o Aconteceu Naquela Noite.
não diante dos meus olhos. Eu nem tomei uma decisão, sério. Terminei de ler, fechei meu laptop, passei para a cama de cima e fiquei olhando para Sylvie até ela tirar os fones de ouvido e perguntar: o que foi? Acabei de ler um roteiro de comédia romântica que vai destruir a civilização humana tal como a conhecemos, eu disse. Meia hora depois, ela sabia da história toda, do telefonema do Logan, do problema do Charlie Yates, da oportunidade da minha vida. Antes mesmo que eu soubesse o que ela estava fazendo, ela já estava digitando um e-mail para sair do seu estágio de verão, alegando uma emergência na família. Você não pode deixar de fazer o seu estágio. Eu lhe disse quando percebi o que ela estava fazendo. Claro que posso, ela respondeu. Falta uma semana. Você assumiu um compromisso. Eles chamam outra pessoa da lista de espera. Mas... Eu abanei a cabeça. Mas é muito prestigiado. Sylvie encolheu os ombros e disse: vou outro ano. E se eles não aceitarem você em outro ano? Vou para outro lugar. Mas eu negava, balançando a cabeça de um modo veemente. Isto é, eu reconhecia que tinha dado início àquilo. Fui eu que subi a escada do beliche e contei tudo a ela. Afinal, ela era uma pessoa de bom coração. Eu podia ter previsto que ela ia tentar resolver isso. Mas agora que estava acontecendo, eu não conseguia suportar. O que será que ela estava pensando, desistir do estágio? Será que eu a protegi demais? Será que ela tinha tido muita facilidade? Não sabia o quanto o mundo era horrível? Não sei se você entendeu o quanto essas oportunidades são importantes, observei. Você não pode dá-las como certas. O mundo é horrível. As oportunidades de brilhar não caem do céu, não. Você ouviu o que está me dizendo, não ouviu? Sylvie me perguntou. Idem, digo mesmo. Você sabe que grande oportunidade é o Charlie Yates? Nós o estudamos nas aulas de teoria do cinema. Mas você é. Eu não conseguia pensar numa justificativa. Você é jovem. Você também é jovem. Você tem um futuro promissor. Você também. Mas você é. Eu encolhi os ombros. Você é a Sylvie. Você é a minha Sylvie. E você é a minha Emma. Fiz que não com a cabeça, tentando dizer a ela que esse argumento não tinha nenhum peso. Não posso tirar de você essa oportunidade. E eu não posso tirar a sua oportunidade de você. Mas você já disse sim para a sua oportunidade. Mas a sua oportunidade é maior que a minha. Quanto mais argumentávamos, mais eu sentia que deveria assumir um lado. E é claro que esse lado era sempre o da Sylvie. Ela era de fato a minha Sylvie. Eu praticamente a criei. Entre mim e Sylvie, eu escolhia Sylvie, toda vez. Isso era um fato. Eu não sabia ser sua irmã, mãe substituta de outro jeito. Mas Sylvie não desistia. Acho que vamos ter de decidir na cara ou coroa. Não vou fazer isso, Sylvie. Argue. Criei um monstro. Eu vencia todas as discussões, mas agora ela já era bem grande para me vencer. Sabe de uma coisa? Tentei encerrar o assunto. Vamos falar sobre isso amanhã. Tarde demais, Sylvie respondeu em seguida com um olhar travesso e desafiador. Acabei de clicar em enviar. Você o quê? Ela deu de ombros como se tivesse vencido. Enviei o e-mail. Nós não tínhamos acabado de conversar. Eu tinha decidido, Sylvie afirmou. Você vai para Los Angeles. Escreve de novo para eles. Eu disse, agarrando o laptop dela. Diga que foi um equívoco. Mas Sylvie agarrou o laptop contra o peito. Nunca, ela disse. Estávamos quase começando a lutar para arrancar o laptop uma da mão da outra quando a voz do papai atravessou a parede. Meninas, ele gritou. Parem de brigar. Eu e Sylvie congelamos de repente e nós olhamos uma para a outra como se disséssemos, agora, você acordou papai. Depois ouvimos a voz dele de novo, mais profunda dessa vez, ressoante e decisiva como a voz de Deus. Vamos discutir isso amanhã de manhã, como pessoas racionais, ele disse, num tom definitivo. E depois vamos votar. E então, ele pausou para ser mais claro, vamos mandar Emma para Los Angeles. 3. Uma semana depois, eu estava no avião. Eu podia facilmente ter levado um mês para fazer minhas malas e organizar os medicamentos do meu pai, etiquetar as prateleiras com suprimentos, usar códigos de cores nas listas de afazeres diários e cobrir cada superfície com lembretes em papeizinhos adesivos. Cuidar do meu pai não era uma arte, era uma ciência, e com toda certeza não era para amadores. Sylvie era uma garota esperta, segura, mas ela não havia recebido nenhum treinamento para isso, e eu me sentia como um astronauta entregando as chaves do ônibus espacial para um chimpanzé. Ele tem de beber, no mínimo, 1,5 litros de água todo santo dia, eu dizia a Sylvie enquanto marcava com tinta permanente as garrafas de água no armário. E ele não vai se lembrar. Por isso, você tem de ir atrás dele em todo lugar e o incomodar. Tenho mesmo de incomodá-lo? Sylvie perguntou como alguém que nunca tinha sido cuidadora de ninguém. Se você não o perturbar, ele não vai beber água suficiente, e vai haver um pico do nível de sódio no organismo dele, vai acumular líquido no ouvido interno dele, e ele vai perder o equilíbrio, bater a cabeça e acabar passando a noite toda no pronto-socorro. Ah, Sylvie exclamou. Incomodá-lo. Entendi. É bom ter uma tabela com códigos de cores, eu disse, abrindo um dos armários da cozinha para mostrar a ela onde estavam adesivados os últimos 3 meses. As caixas azuis são para a água. As amarelas são para os multivitamínicos. Vermelho, roxo, laranja e verde são todos para medicamentos.
E os adesivos estufadinhos de unicórnio são para o sódio. Parece que o papai não se sente motivado por adesivos fofinhos de unicórnio. Os adesivos não são para ele. São para mim. Sylvie apertou os olhos para ler a tabela. E como funciona esse negócio do sódio? Será possível que ela não sabia disso? Será que a protegi tanto assim? Miligramas de sódio tinha sido o princípio organizador da minha vida durante a última década. Temos de manter a ingestão de sódio do papai abaixo de 1000 miligramas por dia, eu a informei, o que não é fácil. Uma fatia de fiambre tem 200. Mas como vou acompanhar isso? Saquei meu guia prático de sódio todo desgastado e cheio de orelhas. Você decora isto. Com fervor. Mostrei o livro com orgulho. Aprenda-o. Viva-o. Eu consigo lhe dizer quanto de sódio tem em qualquer alimento que você possa mencionar. Sylvie olhou para o livro com hesitação. Sério, confirmei, é verdade. Tente. Me pergunte algo. Morango? Sylvie perguntou. 2 miligramas por xícara. Arroz branco, ela perguntou em seguida. 9 miligramas por xícara. Batata frita. 68 miligramas num saquinho. Sylvie fez que sim, aprovando. Tente me surpreender, eu a provoquei. É um desafio. Posso passar o dia todo. Trufas. Suco de abacaxi. Beterraba. Moluscos. Parece que você sabe mesmo o que faz. Fiz que sim com a cabeça, como se dissesse eu sei. Vou detonar você, eu arrematei. A obsessão por sódio, claro, era para procurar controlar a doença de Meniere. Não se sabe exatamente o que a causa. Mas já se sabe que é uma doença do ouvido interno que causa perda de equilíbrio. No caso do meu pai, começou claramente em consequência de sua lesão cerebral, e o caso dele foi bem grave, não se resolveu com o tempo. De todo modo, ele teria instabilidade nos pés, por causa da paralisia parcial do lado esquerdo, mas a doença de Meniere piorou isso 100 vezes. Mais do que a falta de firmeza, no entanto, ele tinha um sintoma chamado ataque de queda, em que ele sentia algo de repente, como se tivesse sido derrubado no chão, ou mesmo, às vezes como se o próprio quarto virasse de cabeça para baixo num movimento brusco. É por isso que tínhamos tapetes em toda parte e almofadas industriais no chão da cozinha e protetores de espuma nos cantos pontudos dos móveis. É por isso que ele não dirigia mais nem usava escadas, se pudesse evitar. É por isso que nós já éramos bem conhecidos de alguns enfermeiros do pronto-socorro mais próximo. É por isso que eu não confiava em Sylvie para ela assumir essa responsabilidade. Eu não estava segura de confiar a ela a administração das coisas durante 6 dias, muito menos 6 semanas. E era por isso que naquele momento eu não conseguia dormir no voo. O que eu estava fazendo? Aquilo era uma insanidade. Eu não podia simplesmente deixar meu pai com uma garota de 22 anos. Mesmo uma pessoa com formação universitária e com uma chave Phi Beta Kappa precisava de mais do que uma semana de preparação para aquilo. Nossa vizinha viúva, do apartamento ao lado, a senhora Otsuka, concordou em dar uma olhada neles depois de ter me visto chorando na lavanderia, mas isso não seria suficiente. Partir, na verdade, fazer as malas e pegar meu primeiro voo depois de quase uma década, me parecia algo tão irresponsável que eu não conseguia acreditar que estava deixando isso acontecer. Sentada naquele avião, apertada numa poltrona do meio na última fileira, ao lado do banheiro, ouvindo uma descarga atrás da outra, eu me dei conta de que estava tremendo. Tremendo de verdade. Muito. Não apenas minhas mãos, como num dia de frio quando se esquece de levar as luvas. Meu corpo todo, de maneira profunda. E meu coração estava batendo como um tambor, tão forte que quando olhei para baixo, vi o tecido da minha camisa vibrando. Seria medo? Eu estava com medo de voar? Medo de deixar meu pai? Medo de mudar minha vidinha limitada? Com certeza. Sim. Todas as alternativas anteriores. Mais do que isso, porém, eu ia sentir saudade dele. Meu pai não era apenas um pai. Ele era minha pessoa favorita. Ele era a pessoa favorita de todo mundo. Ele era um encanto. Às vezes, uma lesão cerebral traumática causa alterações de personalidade na pessoa. Ouve-se falar muito sobre raiva e depressão em consequência de lesões do cérebro como a dele, e faz sentido. Mas se a lesão mudou, e eu não sei se isso sequer é possível do ponto de vista médico, ela o deixou mais carinhoso. Meu pai sempre foi o pai que todo mundo queria ter. Se houvesse uma loja de pais, eles seriam mais vendido. Eles teriam prateleiras e mais prateleiras repletas dele para vender. Ele era sempre amoroso e incentivador, envolvido e brincalhão mesmo antes. Mas agora, depois de tudo isso, ele estava até um pouco mais impressionante. Ele estava feliz. Perdera tudo naquele deslizamento de rochas, e encontrou um jeito de continuar a vida. Não só isso. Ele encontrou um jeito de rir. E de cantar músicas engraçadinhas. E de fechar os olhos e virar o rosto para o sol. E ele me fazia fazer tudo isso também. Como ele conseguia? Como ele conseguiu estar numa situação à beira de um Grand Canyon pessoal de sofrimento e se sentir grato? E como, meu Deus, eu enfrentaria esse mundo desalmado sem ele? O que seria de mim sozinha? Antes do deslizamento das rochas, meu pai era violoncelista. Depois do deslizamento, ele aprendeu sozinho a tocar todos os instrumentos que se podem tocar com a mão, se tornou mestre na gaita, nas castanholas, na cítara, no pandeiro, na flauta doce e no trombone de vara. Também aprendeu crochê de uma mão só, cerâmica e artesanato com contas. Você escolhe as cores, ele dizia, eu faço a mágica. Ele ficou tão bom em montar colares de contas que abriu uma loja no Etsy.
Isso, na verdade, rendia um dinheiro extra para nosso orçamento mensal. O que estou dizendo é que eu sentiria falta dele de fato. Então, dei por mim me perguntando, enquanto passávamos por um pouco de turbulência e eu apertava com força o apoio de braços, se talvez não fosse melhor que os sonhos nunca tentassem se concretizar. 4. Não conheça seus heróis. Não é isso que dizem? Ah. Eles estão muito certos. Logan me pegou no aeroporto LAX com sua BMW, cuja placa personalizada dizia QNIT, arrasando. O que era bem a cara de Los Angeles. Embora aparentemente ninguém mais pegue alguém no LAX. Sei disso porque foi a primeira coisa que Logan me disse quando entrei no carro. Espero que você esteja agradecida, ele disse. Eu me atrasei para me encontrar com ele porque minha enorme mala tinha ficado presa na esteira rolante das bagagens e a minha mala de mão estava com uma rodinha quebrada que se arrastava e rangia como se estivesse suplicando misericórdia e me atrasava. Também porque fiquei tanto tempo no banheiro do aeroporto tentando transformar meu cabelo vermelho encaracolado em algo menos encaracolado e menos vermelho, que perdi a noção do tempo. Eu não odiava meu cabelo nem nada. Ele só estava muito volumoso. Era a primeira e a última coisa que se notava em mim. Como minha amiga Maria disse uma vez sobre ter cabelos encaracolados, você não os controla. Eles a controlam. No fim, eu me conformei com a mesma coisa que fazia com os cabelos todos os dias, puxar tudo para trás num rabo de cavalo alto com um scrunchie e dar por encerrado o trabalho. A outra opção era deixar o cabelo solto, descendo da minha cabeça feito lava. Mas eu precisava ter consideração com o pobre do Charlie Yates. Aquilo era muito para assimilar num primeiro encontro. No visual. Eu não queria assustar o pobre homem. Também pensei demais na minha roupa, a propósito. Jeans, tênis converse cano baixo e uma blusinha estampada com decote canoa. Será que eu estava informal demais? Muito afetada? Não agressiva o suficiente? Será que talvez devesse ter vestido um tailleur cinza chumbo com tons de aviador? Como será que se veste para encontrar o melhor roteirista do planeta? Logan, pelo contrário, sabia exatamente como se vestir, um terno perfeito sob medida, tão caprichosamente passado que quase tive medo de abraçar meu amigo. Em 8 anos, era a primeira vez que eu o via em algum lugar que não fosse uma chamada de vídeo ocasional no FaceTime, mas ele estava exatamente com a mesma aparência. Você não mudou nada, eu disse enquanto prendíamos o cinto. Você está brincando? Estou muito mais legal. Então ele olhou para mim. Você é que não mudou. E daí que eu estava usando os mesmos brincos de argola que usei na formatura do ensino médio? Eram de prata pura. Achei que podíamos parar para almoçar ou para um café, mas Logan dirigiu direto para a casa de Charlie Yates, que ficava nas colinas de Hollywood, sem direito à parada. Acho que aquilo estava mesmo acontecendo. Espero que você tenha feito xixi no aeroporto, Logan disse, num tom como se falasse sem volta, agora. Como um cavalo de corrida, respondi, num tom que eu esperava que dissesse vá em frente. Sim, eu e Logan namoramos na época do ensino médio, mas sempre fomos amigos, em primeiro lugar. O pai dele, muito galante americano, negro e de Atlanta, tinha conhecido sua elegante mãe britânica branca e produtora de TV, quando trabalhou como correspondente de guerra. Logan foi criado na maior parte do tempo em Londres, até que seu pai conseguiu um emprego de âncora do Jornal da Noite em Houston, e ele apareceu como aluno novo no meu colégio. Criamos laços porque éramos os únicos 2 alunos das aulas de inglês que achavam que o poema After Apple Picking deveria se referir a sexo. Além disso, embora ele fosse alto e eu não, e embora ele tivesse um elegante sotaque britânico e eu parecesse uma simples adolescente americana, e embora sua pele fosse de um tom moreno jambo, e a minha fosse tão pálida e cheia de sardas que um colega das aulas de fotografia não parava de me olhar, apertando os olhos e dizendo que gostaria de poder acrescentar um pouco de contraste, apesar disso tudo, tínhamos a mesma cor de olhos, cor de avelã. Exatamente a mesma. Por isso, começamos a dizer para as pessoas que éramos gêmeos. Não gêmeos idênticos, claro, nós dizíamos. Essa brincadeira era tão engraçada, e nós ficamos tão bons nela que às vezes, as pessoas acreditavam em nós. Se alguém chamasse a atenção para as nossas evidentes diferenças genéticas, eu dizia, genética é complicado. Vai entender. E em seguida Logan acrescentava, os olhos não mentem. Se algum gênio observasse que um de nós falava como membro da família real e o outro não, eu me contraía, como se sentisse a dor de uma memória cruel e dizia, fomos separados quando bebês numa situação trágica como em Operação Cupido. Depois, Logan se inclinava e dizia, por favor, não a provoquem ainda mais. Nossa especialidade era ganhar sobremesas de aniversário em dobro nos restaurantes. A família do Logan se mudou depois que terminamos o ensino médio, quando o pai dele conseguiu um emprego de âncora no Jornal da Noite transmitido em todo o país. Sim, o pai do Logan é Malcolm Scott, e Logan se formou em Stanford e depois teve uma transição perfeita para uma carreira muito bem-sucedida. O que eu quero dizer é que ele não precisava manter contato comigo. Eu fiquei na minha cidade mesmo e não fiz transição nenhuma para nada muito bem-sucedido. Mas ele continuou em contato comigo. E agora que eu já não o via pessoalmente desde a noite anterior à sua partida para ser calouro da faculdade, quando ele terminou comigo, alegando, conforme ele mesmo disse, que nós dois precisamos de um pouco de liberdade, de repente fiquei nervosa. Ele viveu uma vida inteira desde então, sobretudo depois de ter saído do armário na faculdade e me ligado orgulhoso para declarar que eu tinha sido a última garota que ele namorara. Sinto-me honrada, eu disse. É mesmo? Que bom. Nenhuma mulher jamais vai substituir você. Eu não sabia direito como era a vida de Logan agora, mas presumi que fosse repleta de festas incríveis, com comidas incríveis e gente incrível.
Por isso, fiquei muitíssimo surpresa quando um cara decididamente nada incrível chamado TJ ligou no Viva Voz antes mesmo de sairmos do aeroporto. Logan, a voz desse TJ retumbou, parecendo chacoalhar o interior do carro. E aí? Já pegou a garota? Estou com ela aqui. Não lhe diga que ela é uma destruidora de carreiras, disse o TJ. Franzi a testa para Logan, reprovando o que eu tinha ouvido. TJ, você está no Viva Voz, respondeu Logan. Estou? Ele fez uma pausa. Que bom. Eu assumo o que eu falo. A última coisa que o grande Charlie Yates precisa fazer agora é desviar toda a testosterona dele escrevendo filmes femininos com as meninas. Logan encostou os dedos nos controles do painel e disse. Olha, quer saber? Eu ligo para você de volta depois. Mas antes que ele conseguisse desligar, TJ acrescentou. E a propósito, esse trabalho devia ter ido para alguém que de fato tivesse algum roteiro produzido. A ligação está ruim. Logan respondeu enquanto pressionava fim. Depois se seguiu um longo silêncio enquanto as juntas do concreto se moviam de forma rítmica debaixo dos pneus. Então eu disse. Isso foi meio hostil. Ele sequer devia saber de você, mas meu assistente tem uma queda por ele. Um roteirista, eu presumo. Logan fez que sim com a cabeça. Ele escreveu e dirigiu Beer Tower e Beer Tower 2, The Reckoning. Nunca ouvi falar de nenhum desses dois filmes. Fizeram sucesso no YouTube, Logan disse. Eram bons? Droga. Não. Logan replicou. Mas ele incorporou uma tonelada de fusões de empresas. Só o patrocínio da Solo Cap deixou tudo no azul. Como jamais ouvi falar desse filme? Você não faz parte do público-alvo. Ele queria pegar o trabalho do Charlie Yates para ele? Perguntei. Não posso culpá-lo por isso, posso? Ele só me pareceu um canalha. Não está acostumado a não conseguir as coisas. Por que isso de novo? Perguntei. Porque ele é a terceira geração da realeza de Hollywood. E é ridiculamente bem relacionado. E Beer Tower rendeu 10 milhões de dólares, até Beer Tower 2 render 20. E ele só ligou para você por acaso? Ele é apenas uma dessas pessoas que está em toda parte. Logan estava se mantendo calmo e se controlando, mas eu tive uma estranha recepção em Los Angeles. Mal saí do aeroporto e já tinha um inimigo. Teve outra breve pausa antes de Logan dizer. Você nunca vai vê-lo. Charlie não suporta esse cara. Ele é só um machinho branco preconceituoso. Mas ele é seu cliente? Ele é tudo de errado no mundo, Logan disse. Mas sim. Ele é meu cliente. Tive um começo meio difícil aqui. Mas o quadro geral mais importante é este. Eu tinha um contrato para fazer um trabalho para Charlie Yates, quer o machinho preconceituoso TJ gostasse, quer não, e agora mesmo eu estava inegável e absolutamente a caminho da casa de Charlie Yates. Eu jamais sequer havia pensado que Charlie Yates tinha uma casa. Eu imaginava que ele apenas morasse numa espécie de plano etéreo dos deuses da escrita. Não é exatamente uma casa, Logan me disse. Está mais para uma mansão. A parte externa dela apareceu num filme de Nancy Meyers. Por que isso me deu mais medo ainda? Talvez devêssemos parar no hotel primeiro, eu disse. Que hotel? Eu não vou ficar no hotel. Você pode pagar a hospedagem no hotel durante 6 semanas? Nossa! Claro que eu não tinha pensado nisso. Vou ficar na sua casa, então? Logan deu uma gargalhada ao ouvir isso e depois explicou que seu marido, Nico, dirigia seu próprio micro-império de aulas de tricô para estrelas de cinema chamado Nitty Beat no quarto de hóspedes da casa de campo multimilionária deles em Santa Mônica, e ele tinha enchido todos os espaços disponíveis da casa com lã. Acho que não. Onde eu vou ficar, então? Logan encolheu os ombros. Com o Charlie. Num ato reflexo, eu quase gritei. Que Charlie? Yates, replicou Logan, como se dissesse Dan. Com Charlie Yates. Balancei a cabeça. Sinto muito. Espera. Eu vou morar esse tempo com Charlie Yates? Ficar com ele, Logan corrigiu como se fosse diferente. Isso é próximo demais para o meu gosto, comentei. Você nem vai ver o Charlie, Logan afirmou. Ele tem, tipo, 5 quartos de hóspedes. Ele olhou de relance para minha expressão aflita. É basicamente um resort. Como eu tinha deixado passar essas informações básicas? Será que eu estava tão nas nuvens com a perspectiva de ir para Hollywood que não consegui raciocinar corretamente? Que outros detalhes você não mencionou? Perguntei enquanto Logan dirigia tão rápido no trânsito que os outros carros pareciam bastões de esqui. Fica fria, Logan me aconselhou. Os detalhes foram superestimados. Eles foram superestimados? Logan olhou para mim de relance. Você está meio pálida, ele comentou. Estou sem prática para aventuras, eu disse. E você é um péssimo motorista. Ser péssimo motorista é uma manobra de poder, Logan replicou. Em seguida, de sua posição de poder, ele acrescentou. Você quer um conselho? Na verdade, não. Não durma com o Charlie. Não durma com o Charlie? Eu gritei, como se essa ideia jamais tivesse passado pela minha cabeça. Eu sei que você tem uma queda por roteiristas, Logan replicou. Mas fique na sua. Você está louco? Você tem uma foto dele no seu mural. Também tem uma foto do Kurt Vonnegut no meu mural. Não estou preocupado com o Vonnegut. Claro. Porque ele já morreu. Porque você não está se mudando para a casa dele. Bem, de quem é a culpa por isso?
Sou muito a favor de parcerias profissionais, Logan esclareceu. Mas sou muito contra qualquer coisa a mais. Por que estamos tendo essa conversa? Você está sozinha. Ele está sozinho. Isso é um terreno fértil para a fornicação. Foi você que criou essa situação. Eu ficaria muito feliz de me alojar em qualquer outro lugar. Você vai escrever melhor na casa, Logan disse. Olhei para ele. Desde que eu não transe, acrescentei. Exatamente. Eu ainda estava um pouco nauseada por causa da turbulência que tivemos na aterrissagem, e o Logan, inspirado em NASCAR no volante, não ajudava. Eu não tinha comido nada o dia inteiro, nem no dia anterior, aliás, e não havia dormido bem na noite passada. E ainda estava sentindo aquela palpitação dentro do peito. Nem preciso dizer que essa conversa sincera sobre fornicação não ajudava. Tudo o que eu gostaria de dizer é... Logan continuou, nem pense nisso. Eu não estava pensando nisso, até que você me fez pensar. Agora, estou pensando nisso. Pare de se queixar, Logan ordenou. Eu estou ajudando você. Você está me deixando louca. Se você estiver preparada, é melhor, Logan disse. Acho que seria melhor você parar de falar agora. No entanto, Logan prosseguiu. Ele é horrível nos relacionamentos. Por que você acha que a mulher dele o deixou? Ele me pegou. Por quê? Perguntei. Porque ele fez a pesquisa de imersão em Chicago para aquela coisa da máfia e sequer ligou ou mandou mensagem para ela durante 3 meses. Senti o impulso de defendê-lo. Ele estava trabalhando. Contudo, eu disse. Ok, sim. É muito tempo. Logan assentiu com a cabeça como se, enfim, estivéssemos de acordo. Não permita que aquelas calças de veludo cotelê distraiam você. Você está aqui para ingressar para dar aquele impulso em sua brilhante carreira tragicamente atrasada e sair dessa situação de uma vez por todas. 5. Sim, a casa de Charlie Yates era uma mansão vila, campo no estilo